Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo. Hoje, 6 de outubro de 2022. Eu sou Luiz Marcati, sócio e presidente da Mesa Corporate Governance, para abrir mais um momento de conversa, de debates, de troca de ideias e aprofundamento de conhecimento no mundo empresarial, no que diz respeito à nossa vida, seja como empresários, como administradores, como executivos. No dia de hoje, a gente escolheu um tema que está fazendo muito sentido na nossa vida e ganhando cada vez mais impacto, cada vez mais volume de interação dentro da nossa vida, que é a tecnologia e o mundo digital. Aliás, está sendo até cunhado um novo termo agora, que é o Figital, não é? Que é exatamente para mostrar a completa integração que existe entre o mundo físico e digital, principalmente com a chegada da Web 3.0, com as interações que nós estamos fazendo com a inteligência artificial, com as learning machines, com a IoT, a internet das coisas, e fora o que vem a reboque disso, como as criptomoedas, metaversos, NFTs. Então, nós estamos realmente sendo absorvidos e tendo que absorver como lidar nesse mundo físico e digital de maneira simultânea e, de preferência, complementar. Para isso, nós trouxemos uma convidada mais do que especial para nos trazer informações, visões e esclarecimentos sobre esse cenário complexo da nossa vida, que é a Cristina Palmaca. Cristina Palmaca é a presidente América Latina da SAP, América Latina e Caribe, com uma carreira de muito sucesso no mundo executivo, também membro de conselhos de administração, como CIA, Arcos Dourados e Eurofarma. Ela foi eleita entre as CEOs mais influentes do Brasil pela revista Forbes, e entre uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linea. Antes de trazê-la aqui conosco, quero chamar o meu parceiro aqui de Mesa ao Vivo, Herbert Steinberg, sócio fundador e presidente do Conselho da Mesa. Herbert, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Muito feliz hoje de ter o privilégio de receber a Cris, suas ideias, seu ativismo, seu protagonismo, e conhecer um pouco também, se houver tempo, dessa carreira maravilhosa que ela vem trilhando. Eu conheci, sem querer, por essas coisas da vida, a Cris há muito tempo atrás. Não vou declarar quanto tempo, senão seria indelicado com ela, mas há bastante tempo. E foi um acidente de caminho, ela acabou se casando com um grande amigo, e assim, bissextamente, a gente se falou, se encontra, mas quando pensamos no tema, pensamos primeiro na Cris, segundo na Cris, em décimo na Cris. Além disso, ela é conselheira, mulher, que traz para o bojo dessa discussão também, não só como CEO de uma empresa multinacional que está nessas mudanças, nesse exercício de mudanças, a visão dela de empresas de outro teor, de outro arcabouço societário, onde ela atua como conselheira, o que só enriquece mais ainda essa visão. Cris, muito bem-vinda, primeiro. Segundo, eu queria dizer para você, eu sei como está a sua agenda esses meses, não é esses dias. Muito obrigado por você ter dedicado tempo para nós e para todos que estão nos assistindo. Bem-vinda, bola no seu campo. Obrigada, Herbert, obrigada, Luiz, pelo convite. E, bom, eu conheço o Herbert aí naqueles caminhos, né, que a gente se encontra, e não podia deixar primeiro de agradecer aqui, né, porque além de ele, né, ser amigo da família, em um dos momentos da minha vida que eu precisava tomar uma decisão, eu acredito nessas coincidências da vida, né, nas pessoas que me fizeram e ajudaram a chegar onde eu cheguei. Eu troquei algumas palavras com o Herbert para uma reflexão
e foram fundamentais para uma decisão que eu tive que tomar, entre outras colaborações que o Herbert fez na esfera familiar. Então, super obrigada, honrada de estar aqui, de dedicar esse tempo, né, com tanta gente de prestígio que está acompanhando, com tanta gente de prestígio que também já passou por essas lives. Eu espero que a gente consiga ter um bate-papo bacana. A ideia é compartilhar um pouquinho do tema. Eu sei que o tema é digital, o tema é tecnologia, mas para mim são coisas que estão muito conectadas também com a perspectiva de pessoas, então eu vou navegar um pouco a tecnologia aplicada a negócios, mas sem deixar de falar de um tema que para mim é fundamental dentro dessa jornada de tecnologia de negócios, que são as pessoas, e como isso tudo, no final do dia, se conecta e faz, e eu espero que façam empresas melhores, e a minha experiência aí, seja no mundo corporativo, agora no mundo, né, acompanhando alguns dos boards que eu tenho maior orgulho, né, de participar, possa trazer ideias. E a gente tem um tempo também para perguntas, que eu acho que também faz com que essa dinâmica digital fique um pouquinho mais física, e eu posso escutar um pouco também do que passa na cabeça das pessoas e esclarecer algumas dúvidas. Bom, então, Herbert, vou começar um pouco da minha jornada, vou falar muito rápido, depois a gente pode aprofundar, mas eu sou aberta aos números, então já estou na estrada aí corporativa há 38 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, então venho de uma experiência de 15 anos na Philips, na área de Consumer Electronics, onde eu fiz muita da minha primeira jornada inicial em produto, marketing, vendas, naquela época que o e-commerce estava começando. A minha tese na GV, eu fiz MBA na GV, foi sobre o impacto do e-commerce para o varejista, só que naquele momento era 98, 99, não tinha Amazon, não tinha Mercado Livre, não tinha muito dessas coisas que agora são normais, mas foi quando me interessei aí pelo mundo da tecnologia. Eu, nesse momento, em 2000, fui para a Compaq, que depois foi adquirida pela HP, por entender que a tecnologia ela é esse habilitador dessa transformação. Então, em 10 anos, entre Compaq e HP, também atuei na área de consumo, a parte corporativa, fiz 3 anos de América Latina, fui para a SAP por 1 ano para cuidar de pequenas e médias empresas, saí, fiquei 3 anos na Microsoft, tocando a parte de Windows, Xbox, Windows Phone, que não foi muito além, mas participei aí do processo na época da compra, da venda da Nokia, e depois vim para a SAP, já estou agora há 9 anos, né? Tive o privilégio de gerenciar a operação do Brasil por 7 anos, e agora um pouquinho mais de 2 anos tocando a América Latina. E nesse composto todo, entre áreas de negócio, e agora particularmente estando na SAP, que é uma empresa em transformação, eu vejo cada vez mais o papel da tecnologia como esse habilitador de negócios, né? Claro que a gente tem, eu brinco, nossos buzzwords, né, de tecnologia, de blockchain, machine learning, inteligência artificial, mas se eles não forem aplicados a negócios, eles simplesmente não têm nenhum valor. Então, como é que a gente conecta isso trazendo impacto real? Eu até preparei um par de slides aí para passar rapidamente, só para contextualizar, eu passar eles muito rápido, porque a ideia não é passar o slide, mas só para dar um contexto e talvez dar alguns insights para a nossa conversa daqui para frente, né? Então, se a gente for alguns para frente, Isa, por favor, a gente está vendo um mundo hoje que está totalmente, né, uma mudança de era total. E quando a gente olha no próximo slide o que está tocando tudo isso, alguns acelerados aí, claro, pela pandemia, mas cada vez mais a gente vê novos approaches do ponto de vista de trabalhos flexíveis, né? Interação homem-máquina, as tecnologias que permeiam muito do que a gente faz, às vezes sem saber o que está acontecendo, todo o tema de mudanças climáticas, os modelos organizacionais que mudaram radicalmente, mas o que tem por trás de tudo isso é um monte de tecnologia permitindo que as coisas aconteçam. Então, quando a gente olha a parte de urbanização, que parece que está muito distante, está em modelos de governo, mas no final do dia você tem muito de dados, de informação, de tecnologia conectando. Eu vou trazer alguns dos exemplos muito bacanas que saíram de uma iniciativa interna nossa. E aí, no final do dia, a gente fala, talvez a gente consolidou isso, claro, olhando os ODS, que são a base aí de muitas das coisas que as companhias estão olhando,
mas a gente consolidou isso em que a gente chamou dos nossos 9 megatemas. Se a gente tivesse que pegar tudo isso e colocar no arcabouço, né, do que as empresas estão fazendo em maior ou menor grau, e aí olhando muito do ponto de vista nosso, né, da SAP, onde a gente colabora, a gente sintetizou tudo isso em 9 temas que a gente acha que são fundamentais e que acabam tocando com menor ou maior grau cada uma das empresas, independente do tamanho, independente do segmento, as empresas estão olhando talvez esses grandes temas como pontos para se trabalhar, que é toda a parte de produtos confiáveis, e aí entra muita tecnologia, quando a gente fala de blockchain, de você fazer rastreabilidade, como é que você conecta isso, um impulso muito grande que as novas gerações estão olhando do ponto de vista de entender o que está por trás de um produto, na economia circular, as cidades do futuro totalmente conectadas, o tema de energia, né, que ficou mais escancarado do que nunca, né, com o tema da mudança geopolítica, né, da guerra. Imagina isso olhando o Brasil, e eu olho a América Latina, a gente tem uma possibilidade como região de impactar incrivelmente esse tema no tema sustentável de energias renováveis, eólicas, toda a parte solar. Então, imagina o potencial que existe em cima disso, e também para as organizações tirarem proveito, né, disso para os seus compromissos de sustentabilidade. Para mim, o tema de educação e trabalho é uma mudança radical, porque muda não só o perfil de como é educado, mas o conteúdo da educação é um tema que para a gente é fundamental, porque ao mesmo tempo que você tem o desemprego e você tem, né, oportunidades, você não tem pessoas capacitadas, e isso no Brasil hoje a gente tem um gap aí gigante de centenas de milhares, chegando aí quase 800 mil, o gap entre necessidades, né, e pessoas disponíveis. Então é um trabalho não de uma empresa, de um governo, mas de um ecossistema de capacitar isso para a gente sair do analfabetismo digital. Então, muita coisa aí tem tecnologia como possibilidade. Sem dúvida, algumas cadeias globais, né, que são cada vez mais interligadas, e a pandemia escancarou isso, né, de como a gente depende, às vezes a gente não tem noção, né, de onde está vindo, né, a matéria-prima. Então, se tem, de novo, tecnologia podendo ajudar a acelerar a localização dos temas de cadeias globais, a parte de finanças, com todas as fintechs, né, rompendo barreiras aí da bancarização, então também trazendo ideias incríveis, mobilidade, e o tema de saúde e longevidade, porque a gente sim vai viver muito mais, que a gente espera viver mais e melhor, não só viver muito mais, mas viver melhor. E no tema de saúde tem um tema importantíssimo para mim também, que é todo o tema de saúde mental, né, dentro das organizações. E isso aí é um outro capítulo que eu gosto muito, porque são organizações que também têm que se preocupar com a saúde, né, do indivíduo, dos colaboradores, de uma forma muito mais ampla, né, não só o plano médico, mas como é que você tem um ambiente psicologicamente saudável, diverso, inclusivo, que permita que essa saúde também da organização seja refletida. Então, a gente colocou nessa consolidação, olhando as grandes tendências do mundo, os ODS, que estão aí como o nosso backbone de transformação que todas as companhias estão olhando, né, de novo, de qualquer tamanho, qualquer esfera, para esses temas que a gente entende que, de novo, o tema é tecnologia, porque para isso acontecer, tem muita tecnologia por trás disso. E a gente, aí nesse circuito de tentar reduzir, a gente colocou 3 pilares, né, que a gente chamou de como elas se conectam, né? Uma é toda a digitalização. Com maior ou menor grau, você vai ter digitalização nesses processos. Seja, né, olhando as cadeias globais, seja você olhando as cidades inteligentes. Tem muito da experiência, né, do cliente aqui, ou do colaborador, né, no workforce, ou do seu cliente final, ou do seu fornecedor. Então, você, no final do dia, tem tecnologia em tudo que você imagina que vai acontecer, né? E por que isso? Porque é a única forma de escalar, né? E talvez algumas possibilidades a gente possa fazer do ponto de vista mais rudimentar, mas não dá, é impossível você pensar em escalar, em endereçar qualquer grande problema hoje que a gente tenha, sem que você tenha a tecnologia como base, como fator de negócios, né? Então, eu acho que por isso que a gente fala tanto, né, do físico, do digital, porque eles se conectam, e a tecnologia tem que ser esse vaso que comunica, que traz possibilidades, seja com dados, seja com conexão, seja com acessibilidade.
e no exemplo que eu trouxe para vocês, do tema de rastreabilidade, é onde as coisas se conectam e as empresas cada vez mais são responsáveis, muito mais do que seu próprio negócio. Eu sou da época, né, e todo mundo daqui somos das épocas, né, o próprio, né, dentro da SAP, a gente olhava, né, quais os grandes, né, bases de informação para qualquer empresa ou conselho, todos os dados financeiros, né, todos ali bonitinhos, estruturados, com confiabilidade. Hoje isso não é mais suficiente, né? Hoje você precisa ser responsável por toda a cadeia. Então, quando você precisa tomar, por exemplo, uma decisão, né, de uma grande aquisição de componentes, antigamente você olhava custo, né, lead time. Eu trabalhei já na época da Compaq, a gente tinha uma fábrica, quando a gente produzia Xbox, de onde vai trazer o componente de A, B, C, da China, lá do interior do Brasil. Você olhava custo, lead time, né, disponibilidade, etc. Hoje, para você tomar uma decisão, você deveria ou precisa, né, olhar outros artefatos. Por exemplo, esse fornecedor é um fornecedor qualificado, que não está fazendo contratação de, não sei, mão de obra escrava, trabalho infantil. Qual que é a pegada de carbono que você está deixando se você puser do fabricante A, B ou C? Parece uma eternidade longe, parece que é uma coisa que tá só para alguém lá de sustentabilidade, de alguma área, olhar para fazer um relatório para alguém. Não, isso tem que estar na estratégia da companhia. Então, com esse mundo tão complexo, interligado, né, e onde as decisões têm que ser muito mais amplas, porque as financeiras, importantíssimas, mas você toma isso de uma forma mais holística, você precisa ter tecnologia para poder conectar todas as informações, né, e conectar, né, todos esses pontos. E por isso que, para mim, o tema da tecnologia, de novo, independente da nomenclatura e da ferramenta, é você entender que ela está lá para te ajudar nessa nova resolução, né, talvez, de problemas mais complexos para poder colaborar. E aí eu vou fazer uma pausa para o tema de pessoas, né, antes a gente depois abrir para perguntas, porque para mim isso tudo também vem amarrado em tecnologia, e principalmente no nosso mundo de tantas possibilidades, né? Em tecnologia você tem muitas possibilidades, e é impossível você fazer sem ter um real equilíbrio das pessoas, das competências necessárias complementares. E por isso que, para mim, o tema de diversidade, equidade e inclusão, ele entra também na estratégia, ele entra na minha agenda de tecnologia, porque é impossível você imaginar ter uma visão somente para tantas oportunidades que você pode capturar, né? Com todo esse mundo complexo de oportunidades também, você precisa ter pessoas que pensam diferentes, e aí eu falo diversidade, assim, extrapola qualquer tema de gênero, raça, orientação sexual, é essa complementariedade de essa interseccionalidade e principalmente de conhecimento, né, de competências, de estilos, porque senão é impossível você articular qualquer caminho de solução da melhor forma. Você pode ter um único caminho, mas se você quiser olhar de uma forma mais completa, você precisa ter esse balanço. E toda vez que eu falo de diversidade, eu vou no próximo slide falar um pouquinho que a gente faz dentro do SAP, como a gente tinha comentado, Herbert, eu falo que a diversidade dá muito trabalho, né? Porque é muito mais fácil, né? Eu já com tantos anos de estrada, é muito mais fácil você trabalhar com todo mundo que é igual a você. Eu adoro. As pessoas que são como eu, putz, rapidamente você lança, a pessoa completa a tua frase, é uma delícia. Eu adoro, de verdade. Então dá muito trabalho, porque se a outra pessoa vem com uma ideia diferente, você tem que parar para pensar, escutar genuinamente, entender de onde ela está vindo. Mas se você quer realmente olhar mais oportunidades, ver caminhos diferentes do que só aquele único que você conhece, você tem que abrir a cabeça para a diversidade e entender que isso vai trazer um resultado no final, talvez mais demorado, mas muito melhor. Porque vai ter alguém que vai estar questionando os nossos bias, as nossas tendências, né, para as decisões. Então, é nesse sentido que quanto mais diverso, quanto mais desafiador for a organização, mais plural, o resultado sempre é muito melhor. E aí eu trouxe um pouquinho do que a gente faz, né? Então, eu tenho o privilégio, né, de tocar uma organização que tem dentro do DNA o tema de diversidade
eu diria que está incorporado naquilo que a gente faz, buscando não somente dentro da SAP, mas todo o ecossistema, né, seja com os nossos clientes, nossos parceiros, que busca essa cultura inclusiva, né, no nosso dia a dia, inclusive como caminhos de carreira. Quando eu discuto planos de sucessão do meu time, dos meus times, a gente olha isso de uma forma completa, como é que a cadeia está evoluindo, se a gente tem a diversidade em todos os níveis. A gente olha, né, toda a parte de inclusão, né, de mulheres. Então, dentro desse AP, a gente tem uma ambição de ter até 2030, meio a meio entre homens e mulheres em toda a organização, 50-50, e em cargos de liderança, 30% agora em 2022, e a gente, a América Latina, já está lá, então estamos felizes que a gente está direcionando essa agenda. Tem todo o tema de LGBTQIA+, a gente tem um programa de autismo que é incrível, né? A gente tem na América Latina quase 40 autistas espalhados em diversas áreas, trazendo uma perspectiva totalmente diferente. A gente tem as pessoas com deficiência incorporadas em várias funções, a nossa rede de inclusão racial no Brasil, muito focada e crescendo não só em número de pessoas, mas também dentro dos cargos. Então, um trabalho super bacana, como é que a gente mudou recrutamento e indicações, né, para a inclusão racial. E, obviamente, que para mim é o que eu adoro, que é o tema geracional, que em tecnologia é fundamental que você tenha a inclusão, né, de novas gerações que já são digital native, né? Eu me transformei na minha jornada aprendendo, né, a navegar no mundo da tecnologia, aprendendo e estudo todo dia, né? Eu acho que no final do dia a gente aprende um pouquinho mais a cada dia, ainda mais no mundo de transformação, como a tecnologia nos coloca. As novas gerações vêm com outra cabeça, com outro direcionamento, seja para os temas, né, de sustentabilidade, seja para os temas hierárquicos, seja para os temas, né, de como isso incorpora, do ponto de vista de ser muito mais ágil, muito mais dinâmico. Então, a gente tem um direcionamento para a parte de geração muito grande e cada vez mais acelerado. Então, isso é um pouco do cenário e por que isso se conecta para a gente, porque no final do dia a tecnologia tem esse intuito, né, de ajudar, através das pessoas, a gente utilizar e trazer isso para o nosso momento, né? Já falei dos milênios, então isso para a gente é importante. A gente tem 5 gerações, né, que trabalham dentro do mesmo ambiente, e a geração nova chegando, a Z, e daqui a pouco, muito em breve, alfas, e qualquer que seja a letra, elas estão aqui para nos ajudar a desafiar esse novo momento, trazendo uma visão muito diferenciada, que faz com que a gente tenha uma companhia que se renova a cada momento, né? A SAP fazendo 50 anos esse ano, está se preparando como é que vão ser os próximos 50. E para isso tem que deixar alguns dogmas do passado para poder trazer essa nova visão de como trabalhar, de novo, não só nas tecnologias, mas nas modalidades de negócio, na forma de conectar com os clientes, nas soluções que a gente oferece. E quando a gente olha o futuro do trabalho, né, como é que a gente enxerga, né, as grandes tendências do ponto de vista de como o mundo do trabalho vai ser diferente, né? Talvez na nossa época aí do Herbert e do Luiz, era mais, entre aspas, simples, né? Você era médico, advogado, professor, né, administrador. Agora são tantas as possibilidades que qualquer o caminho que a pessoa comece, né, a sua carreira, a parte acadêmica, pode desviar para um montão de coisas, né? A gente viu há poucos dias lá no jornal, né, os gamers, né? Imagina, eu vou trabalhar com games. Se eu falasse isso, né, dentro da minha casa lá nos 80s, o pessoal vai falar, tá louco, né? Bom, até porque não tinha, era o Atari, não sei como chamava mais nessa época, né? Nunca fui uma grande jogadora de gamers, mas isso vira um negócio, né? Quando você olha a parte de dados, né? Somente aí você tem um capítulo de possibilidades. Eu me recordo talvez uns 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu estava num grande cliente brasileiro, né, da área de cimentos. Ele falou, Cris, eu contratei um cientista de dados. Eu falei, nossa, isso é uma vanguarda, porque você não imaginaria, naquele momento a gente não falava que toda empresa é uma empresa de tecnologia, depois a gente começou a falar nessa linha.
Então, depois, tipo assim, o que ele precisa de um cientista de dados, né? Porque eles tinham, de verdade, um montão de informação sobre clientes, sobre inovação, sobre tendências, né? Como arquitetar os novos modelos de negócio. Ou seja, um caminho enorme. Hoje, né, uma peça rara, né, muito requisitada no mundo corporativo. Não tem empresa hoje que não tenha alguém que está olhando dados, não somente do ponto de vista de extrair melhores possibilidades de negócios, mas também todo o tema de segurança, que é fundamental, né, nos dias atuais. Então, você começa a criar profissões e necessidades que a gente não tinha, né, há alguns anos atrás, não estou nem falando décadas atrás, há pouco tempo atrás. Então, você começa a ter oportunidades escancaradas em diferentes possibilidades. Toda a parte de games, como eu comentei, toda a parte de conteúdo digital, né, você preparar isso. Hoje, toda uma empresa, não tem uma empresa que não tenha conexão, seja B2B, seja B2C. Não estou falando somente daquelas que fazem e-commerce e que estão falando diretamente com seus clientes, pessoa física. Mas os B2B também precisam ter formas de conversar com seus clientes de uma forma muito mais ágil, muito mais fácil, né? Ninguém quer ter uma tela horrível de conexão. Está todo mundo acostumado a trabalhar, né, com uma facilidade intuitiva, e por isso você tem pessoas que estão trabalhando nesse sentido, com realidade aumentada. Então, você tem um universo de possibilidades e você precisa ter profissionais que conheçam e saibam traduzir essa necessidade da empresa para alguma coisa que seja factível, né? Que seja um modelo de negócios diferentes. E tem todo o conceito, né, das integrações das máquinas, né, o human to machine, ou seja, tem muita coisa vindo e permitindo que as oportunidades sejam infinitas. Então, nesse contexto, o mundo do trabalho, a tecnologia vai abrindo, vai ser incrível, né? Vai ser sou muito otimista, né? Não significa que seja fácil, mas das possibilidades que vão estar abrindo para as próximas gerações, que a tecnologia vai colocando, de novo, como um habilitador, não como um único fim, mas você começa a permitir com que os seus clientes, que essas organizações tenham experiências muito, muito diferentes. Mas, sem dúvida alguma, de novo, volto, né, para o que é o fundamental, né? Mas o que eu vou fazer da vida, né? Você só programador, vou trabalhar, né, com coding, ou agora no coding, cada vez mais as próprias codificações, elas estão se transformando, né, de uma forma muito mais fácil, mas no final do dia as coisas já estão sendo construídas e as oportunidades estão aparecendo. Mas tem um fator que é ainda mais importante do que tudo isso, é a evolução das pessoas, né? Como é que a gente era, né, no passado, e talvez a pandemia ajudou a desenhar um pouco, de uma forma mais acelerada, as expectativas, trabalho híbrido, trabalho presencial, e talvez agora muito dessas dinâmicas estão sendo questionadas, e cada vez mais a gente está trabalhando de qualquer momento, qualquer lugar. Talvez essa aceleração da pandemia trouxe a visão que sim é possível fazer isso. Quando a gente falava desse trabalho híbrido alguns anos atrás, parecia meio coisa só de empresas de tecnologia. Hoje é impossível você imaginar uma empresa que não olhe essa adequação da evolução do colaborador de uma forma diferente, que você não entenda que o líder não tem mais aquela pressão única, mas você tem que escutar todo mundo que está ao seu redor, né? E eu fico bem feliz em ver essa evolução, inclusive das competências da liderança, né? Porque era talvez diferente, não sei se mais fácil ou mais difícil, né? Trabalhar numa linha de comando e controle. Você manda fazer, alguém obedece e faz o que tem que ser feito. Agora você tem um universo muito mais diferenciado. E aí eu acho que, nesse sentido, eu sou fã do que eu chamo da trilogia do Sisódia, né? Do capitalismo consciente, que fala, né, você precisa dar resultado e fazer o correto, assim como tem a liderança chata, que fala das competências femininas e masculinas, que aí, para mim, vem muito das coisas que eu acredito. Você precisa ter as duas coisas, você precisa ter as competências, não falando de homens e mulheres, as competências masculinas da assertividade, da direção, né, de você, né, colocar energia, né, para um foco em si, mas você também precisa ter as competências femininas, né, da empatia, do cuidar, do ajudar, né, de garantir um ambiente saudável, e as melhores lideranças vão fazer a combinação na hora certa
dessas competências. Eu acho que é bacana a gente ver que as competências também mudaram muito no mundo do trabalho, né? E cada vez vão mudar ainda mais, né? E aqui estão algumas, não vou percorrer por todas, eu posso disponibilizar aí o material, mas cada vez mais, independente se você vai para um caminho acadêmico, as competências vão estar aí para todo mundo, né? A parte da inteligência emocional, para quem é um pouquinho mais antigo, né, que estudou o Daniel Goleman lá atrás, que achava que era bacana, isso aí começa a ser fatores importantíssimos, a resiliência, né, a capacidade de resolver problemas, as habilidades analíticas. Então, nesse mundo de oportunidades que parece mais complexo, que você pode se perder, tem algumas coisas que são super importantes, né, que são as competências que todo mundo vai ter que ter. Vai ter que ter coragem, vai ter que ter um processo de adaptabilidade gigante, porque quando a gente não sabe para onde está indo, você precisa saber ser flexível. Então, nesse sentido, eu pontuaria a importância, né, da gente ter as competências, muito mais importante do que as competências técnicas, mas cada vez mais preparar essa nova geração para as competências do dia a dia, né? Chame-se soft skills ou human skills, qualquer que seja o skill, mas que vá nesse caminho, né, de você poder ter, né, uma criatividade impactando negócios, toda a parte, né, de agilidade, comunicação digital, talvez são caminhos importantes que qualquer colaborador, qualquer pessoa, qualquer empreendedor, qualquer membro de um conselho tem que embarcar para garantir que se está o melhor caminho. E aí, o meu último recadinho, antes a gente pode ir para as perguntas, aí, Herbert, eu trouxe um exemplo, né, de um material que foi feito dentro da SAP, é um processo chamado Green Token. E por que eu trouxe? Na verdade, é uma solução para rastreabilidade, mas eu trouxe mais para pontuar, porque imagina, uma empresa como a SAP, né, 100 mil colaboradores no mundo, a gente somos 6 mil aqui na América Latina, parece que a gente é todo engessado, aquela empresa alemã, né, nossa reputação, né, de toda a segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta impulsionar muito essa nova geração que chega com novas ideias, o intraempreendedorismo, e dentro desse caminho a gente tem alguns programas, tem vários programas, mas a gente tem um programa que permitiu que um grupo de pessoas se juntassem para poder desenvolver uma solução de rastreabilidade, que está virando um produto agora, né? Estamos já discutindo aí com algumas empresas, com algumas ONGs, com algumas instituições que cuidam de todo o tema de rastreabilidade, porque no final do dia é um tema extremamente importante para qualquer companhia, seja uma empresa de bens de consumo, seja alguém que tem uma produção, seja empresas, né, do fashion. Eu tenho, né, o privilégio de estar na CEA, a gente tem alguns caminhos aí de economia circular, ou seja, você tem a parte regulatória, em alguns casos você precisa ter a rastreabilidade do seu componente, da sua matéria-prima, se o produto que está vindo, não está vindo de uma área de desmatamento, enfim, tem muita possibilidade, e no final do dia tem, de novo, muita tecnologia. Mas mais do que eu falar do programa em si, depois, de novo, o material vai estar disponível, o que eu achei muito bacana é a forma que a gente trouxe a equipe nossa interna para trabalhar num problema, né, e com isso usar as tecnologias, as ferramentas que a gente tem, obviamente, internamente, para desenvolver uma solução que eles achassem que pudesse impactar o mundo, né? Porque a SAP tem um propósito bacana de impactar o mundo através dos nossos clientes, né? A gente faz o mundo rodar melhor e, com isso, impactar a vida das pessoas. E aí, esse foi, na verdade, o convite. E o convite para todos os líderes que estão aqui com a gente, empresários, né, independente da companhia, tamanho e posição, entender que é muito bacana você trazer, engajar os seus colaboradores para resolver algum problema específico. E, nesse sentido, a gente tem essa solução super bacana, depois eu mando mais detalhes para vocês, mas é mais da forma que foi feito do que somente o resultado, mas que, sem dúvida alguma, está trazendo um impacto bacana para muitos nossos clientes e garantindo que a gente enderece talvez um daqueles problemas que a gente está olhando na mitigação de risco, a parte regulatória, né, e aproveitamento também de oportunidade do mercado, né, de você trazer transparência, né, trazer transparência dentro dos seus processos produtivos e, enfim, dentro de toda a operação.
Então, é um pouco isso que eu tinha aí, trazendo um pouco da ideia de tecnologia, pessoas e tópicos aí daqui dos que eu sou apaixonada. Eu sei que deu meu horário aqui para a gente cobrir, talvez, né, os temas principais, mas também abrir para perguntas, dúvidas, questionamentos e também, né, contrapontos né, de vocês aí também da audiência. Bem, Cris, deixa eu entrar antes do Luiz para discutir duas famílias de questões bem rápido. Uma é uma curiosidade. Como é que vocês envolvem os implementadores de SAP nessa conversa toda? Porque apesar de fluido, matricial, antenado, millennial, soft, diverso, engajador, né? A turma da implementação, você bota no contrato, dá umas porradas e os caras têm que fazer igual, senão estão fora. Como é que é essa inclusão dos implementadores nessa conversa toda? A gente chama a empresa de ecossistema, né, de parceiros. A gente tem uma parte que a gente faz, né, junto com os nossos clientes, as missões mais críticas, mas como DNA, a gente faz isso, tem um trabalho com parceiros gigante. A gente é a maior empresa de maior ecossistema, eu diria, né? Talvez esse é um grande diferencial nosso, positivo, porque você consegue escalar, você consegue ter. Eu tenho hoje parceiros desde os gigantes globais até parceiros específicos de soluções, assim, que é o ninja, né, que faz aquela possibilidade, às vezes só tem um parceiro, né, para algumas soluções. E a gente primeiro inclui, né, nessa visão. Então, primeiro a gente vem com a visão grande. Segundo é treinamento, porque a gente às vezes sai muito mais acelerado do que às vezes o parceiro, porque cada um tem o seu negócio. O parceiro não é uma dentro da nossa receita de SAP ou prioridades, ele pode gostar mais ou menos. Eu dar um exemplo, a gente durante 50 anos ou 45 vendeu só o modelo de licenciamento, o modelo on-prem, papelzinho, né, ativo, né, e tudo mais. E a gente decidiu que a gente ia fazer uma guinada para cloud. Então, saiu desenvolvendo em cloud, comprando companhia em cloud, mas a pessoa lá, o implementador, tem todos os seus colaboradores, os implementadores, os técnicos fazendo configuração em on-prem. Agora, bacana, a SAP quer ir para a cloud, tem que começar tudo de novo, treinar pessoas, né, desenvolver, ver se primeiro, se isso vai de verdade é uma coisa que a SAP está indo mesmo ou é uma coisa só de modinha. Então, primeiro todo mundo fica esperando qual que é o nosso caminho. Por isso que a gente sempre começa com o nosso pessoal de implementação primeiro, porque alguém tem que começar. E quando a coisa começa a deslanchar, você começa a trazer o implementador, né, nessa mesma missão. Então, sempre tem um delayzinho. Então, a gente foi para a cloud, o pessoal estava acostumado a fazer implementação no modo antigo. Agora, passado já 5, 6 anos, agora já tem uma quantidade de parceiros que fazem até melhor que a gente. Mais rápido, mais barato, mais eficiente. E a nossa missão, Herbert, é ajudar que esse alinhamento do parceiro seja a mesma velocidade que a gente gostaria. E ajudando, treinamento e acompanhando. E nossos projetos, a gente tem projetos mais simples, porque como o portfólio também é mais amplo, então tem coisas muito simples. Mas vamos lá, o RP, o Core é complexo, são projetos, né, estruturantes da companhia. E a gente tem parceiro muito bom, a gente tem parceiros que precisam, né, um pouquinho mais de ajuda, acompanhamento. Então, a gente também tem essa visibilidade que a nossa missão é ajudá-los, principalmente nas missões mais críticas, mas a gente tem parceiros incríveis. A gente acabou de dar um go live no maior cliente que a gente tem na América Latina, com parceiro, foi incrível, reconhecido pela solução, reconhecido pela governança do cliente e do parceiro que fez um trabalho espetacular. Então, a nossa missão é isso, é trazer todo mundo junto. Às vezes tem um delay, é verdade, mas a gente vem com o mesmo ritmo de treinamento, foco, compliance, igual do que a gente tem feito. Inclusive, muito do que a gente faz... Ele é o contato lá na frente, né? Ele é o contato da SAP lá na frente. Exatamente. Não, e ele representa a nossa marca, né? E muito do que a gente faz na parte de educação e desenvolvimento de novos consultores não é para a gente, porque a gente tem um número limitado que já está sempre no limite.
Então, a gente tem vários projetos, o maior que a gente tem é fechado aí com o governo do Estado de São Paulo, que é para capacitação em competências e conhecimento SAP. A gente fez alguns nossos, até internamente, dentro da SAP mesmo, é só para o ecossistema, não é para a gente desenvolve justo para encurtar esse caminho, mas ainda o gap está grande, por isso que a gente tem outros projetos, e estou metida aí do dois pontos de vista. Um social, porque eu acho que traz empregabilidade, porque a gente tem projetos, a gente precisa de mão de obra, mas também traz mão de obra qualificada para o ecossistema. Então, uma via de duas mãos, porque para mim o social é isso, quando ele traz impacto para as companhias, não é só uma parte de caridade, ele tem que fazer impacto na sociedade. Então, a gente tem um projeto bem bacana e estamos construindo, né, estamos montando para que a gente escale um pouquinho mais do que a capacidade que a gente tem hoje. Então, temos algumas ideias aí que estão sendo cozinhadas ainda. Vou passar a bola para o Luiz, vou deixar minha pergunta outra para mais tarde, depois das perguntas do público. Luiz, por favor. Cristina, obrigado. Uma apresentação muito rica. Você trouxe um material que depois vale a pena ler com bastante cuidado e atenção nos detalhes, porque só de bater o olho ali a gente vê um conteúdo muito robusto aí e de amplo espectro, né? Não é uma coisa ou outra, mas vocês me chamam depois para outra live depois. Eu tenho subir contínuo. Opa, já vamos trabalhar a agenda. Mas olha, eu queria te fazer uma pergunta antes de ir para o público também, porque você falou se eu entendi bem, né, que na SAP hoje tem, entre os mais de 100 mil colaboradores, vocês têm 5 gerações convivendo. Uhum. Talvez até seja um momento raro, né, na história empresarial, né, você conseguir ter 5 gerações convivendo junto. E aí, quando a gente olha aquele quadro de competências que você elencou, a gente vê que tem muita coisa ali voltada para a visão sistêmica, não é? Capacidade de solução complexa, soluções de problemas complexos, muito da base relacional e resiliência. Como é que é o desafio de trabalhar competências muito mais softs que essas 5 gerações de forma integrada? Como é que isso desafia vocês aí no dia a dia? Não, eu acho que é bem interessante e eu vejo, na verdade, a gente vê as pessoas, eu vejo jovens, né, os que estão entrando agora, às vezes com capacidades de resiliência e foco e drive, essa agilidade muito grande, e eu vejo a mesma coisa, talvez na América Latina a gente tem pessoas acima de 70 anos que têm exatamente a mesma energia, o mesmo foco, a mesma paixão. E às vezes eu fico pensando, será que esse ano que vem a pessoa vai parar? E aí eu falo assim, mas eu não quero parar. Eu ainda posso contribuir, e a pessoa genuinamente está contribuindo, está engajada, está viajando, está resolvendo problema, está engajando com meus parceiros, tem um conhecimento e uma network incrível. E às vezes eu falo, não, acho que agora a pessoa, né, marcou aquele one-on-one, não, acho que agora a pessoa, né, já vai fazer outra coisa. Eu falo, porque eu sou apaixonado por que eu estou fazendo. Por quê? Então, vamos embora, vamos ser apaixonados em conjunto. Eu acho que isso é a beleza desse momento. Eu acho que, no final, às vezes a gente põe estigmas, porque se é muito jovem, não tem resiliência, ou se é muito mais jovem por mais tempo, não tem agilidade. Eu acho que, no final do dia, depende muito do estilo da pessoa, né? Depende muito de entender que aquela contribuição que está fazendo faz sentido, tem um impacto. Eu acho que fazer essa conexão, isso é missão nossa, como líderes. O que a pessoa está fazendo, tem um impacto, está alinhado à competência com a função que ela está desempenhando. A gente também, às vezes, faz erros, né? Às vezes tem pessoas que são incríveis, se põe numa posição, fala, mas por que a pessoa deixou de estar ou engajada ou de estar... Porque você colocou a pessoa no lugar errado. Então, eu tenho um pessoal que trabalha comigo, sabe? Eu estou sempre recrutando, né? Estou sempre interviewing. Porque eu estou olhando, essa pessoa está fazendo um trabalho e está no lugar certo. Essa parte mais complexa, né, dessa alquimia de organização. A pessoa tem que estar fazendo aquilo que ela gosta de fazer e sabe fazer e pode contribuir. Às vezes a gente tem a mania ou de promover de uma forma exagerada, ou de achar que essa pessoa seria incrível nessa posição, e às vezes nem a pessoa nem quer, nem tem a competência. Aí quando você vê, aí você tem que rapidamente
encontrar um walkaway, já fiz alguns momentos, não muitos na minha vida, mas tem que ter a humildade de falar assim, fizemos bobagem aqui, a pessoa não deu essa liga. Então, acho que esse é o grande caminho. E por isso que no final do dia, eu entender as pessoas, fazer essa boa junção. Então, dá para fazer assim, Luiz. E talvez a gente tenha que ter esse open mind de desmistificar que a pessoa, por ser mais velha, é assim, ou a pessoa que é mais nova é assim. E eu já vi pessoas mais novas também que não têm ambição, já vi pessoas mais velhas que também já querem parar. Então, assim, depende muito da pessoa. Então, fazer essa leitura, acho que é a coisa mais importante. Sem dúvida, eu acho que a questão da open mind e da leitura constante ajudam muito, né, nesse modelo que é muito mais flexível, né, e não tão estigmatizado como historicamente foi. Eu vou tentar juntar duas perguntas aqui que vieram para a gente, da Sandra Capel e da Elizabeth Muradi, né? Ambas estão te cumprimentando aqui pela tua palestra. Mas o que elas estão dizendo é mais ou menos assim, que quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê regiões metropolitanas ou até uma certa concentração de renda e acessibilidade, de cultura, de educação, e as periferias muito mais carentes do que isso, né? Então, como que vocês entendem, ou se conseguem capturar isso, as oportunidades, os caminhos para diminuir isso. E juntando aqui também com a da Beth Murad, perguntando se tem aí alguma integração entre empresas e governo na busca dessa evolução de educação. Sim, não, a gente faz bastante coisa, até dentro do nosso quadro de responsabilidade corporativa, a gente tem projetos, né, de inclusão em Paraisópolis, a gente tem um projeto bem bacana, junto com o Hospital Geral do Grajaú, que na verdade eu sou a madrinha desse projeto. A parceria é com o Hospital, né, Geral do Grajaú, mas ele atende, né, toda a comunidade. Então, ele é um polo, né, do Grajaú, né, e eu tive várias vezes lá visitando, porque é fácil você fazer no PowerPoint, mas quando você vai lá pessoalmente, você muda toda a dinâmica. E o hospital tem um papel não só do hospital, e, aliás, é referência em muitas coisas, né, conectado, né, dentro das capacidades do Sírio, mas a gente tem projetos lá para suportar o hospital, analíticos, e inclusive de habilitação de pessoas, porque se você consegue criar emprego para a comunidade que está lá, você tira, né, os números são bem impactantes, né, é o maior, né, o nível da faixa média de idade, a gente está falando vai viver bastante, lá qualquer número que a gente tem aqui, lá é 20%, 30% a menos, né, porque as pessoas são assassinadas, morrem, né? Enfim, tem um montão tem uma desigualdade escancarada. Então, nossa missão é muito nesse sentido, ajudar esses polos para poder conectar. Mas eu acho que ainda é pouco, né? Considerando, primeiro, uma necessidade de mão de obra, então você tem a necessidade, e você tem hoje ainda uma desigualdade e uma falta de acesso gigante. Então, cada vez mais. Por isso que dentro desse trabalho que a gente está olhando um pouco mais holístico, mais de companhias, em vez de uma companhia fazer um pouquinho, então tem um trabalho que a gente está tentando estruturar, espero que em breve a gente possa sair com alguma coisa bacana, tem que ser visto nesse sentido, aí Sandra e Elizabeth, tem que ser além de uma organização, além de uma empresa, mas olhando muito mais holístico. E claro que o governo tem um papel fundamental, né? Eu já trabalhei em várias iniciativas do Brasil Digital, né? Em alguns momentos da minha vida, em outras épocas, porque eu acho que isso é uma agenda de país, não é de um governo, mas deveria ser posicionado de uma outra forma. A gente não está lá ainda, mas a gente tem algumas parcerias bastante próximas, né? Uma é no estado de São Paulo. A gente tem hoje um conteúdo que está sendo desenvolvido e disponibilizado para todas as FATECs e EZTECs, EZTECs chamam todas as FATECs, todas as de tecnologia do governo, porque a gente conseguia fazer isso de uma forma limitada, então a gente treinava, sei lá, 100, 200, 400 pessoas assim, dentro da SAP, no meu universo, junto com meus parceiros. A gente quis escalar, então agora a gente já consegue pegar milhares de pessoas que, em muitos casos de lá, saem já com empregabilidade com o nosso ecossistema, então aqui no governo de São Paulo, e a gente tem alguns trabalhos também no Rio Grande do Sul, que é onde fica o nosso laboratório, né? A gente tem hoje um laboratório que tem 2.000 desenvolvedores, quase 2.000 desenvolvedores,
na cidade de São Leopoldo, né, junto com a faculdade lá da Unicinos, e a gente tem uma proximidade muito grande, né, com o governo do Rio Grande do Sul, justamente para garantir que a gente tenha empregabilidade, mas também mão de obra para esse sentido. Então, gostaria que fosse muito mais amplo para muito mais localidades, mas isso que a gente tem factível agora, e a ideia é para a gente poder escalar, porque eu acho que aí a gente traz, né, uma inclusão muito importante. Mas esses são os projetos que a gente já tem, que hoje já treinam várias pessoas em diferentes comunidades. Muito obrigado. Herbert, quer fazer a sua pergunta? É mais uma provocação, que é para você, mas é para a comunidade toda que você representa, estereótipo ou não. Hoje a vida, tocando um pouco em dois aspectos, a digitalização / inclusão digital de todo mundo, empresas, e tocando um pouco nas redes sociais, que está intimamente ligada. Hoje a gente está mais para influenciar do que para vender, o engajamento passa por influência, seja uma boa ou uma má influência. Então, quando eu, com a visão crítica ácida, vou a uma empresa da qual sou conselheiro ou consultor, eu faço a mesma pergunta com diferentes enunciados, mas é a mesma pergunta. E a resposta invariavelmente cria um desconforto. Porque você faz a pergunta com diferentes modelos e, no final, você puxando o fio, a tal da transformação digital, o change management, não passa de treinamento. Ou seja, as empresas sejam estruturadas da Accenture, a sua, que era mais fechadinha como uma alemã, a uma Bain Capital, não interessa. Você vai fazendo perguntas, mas o que você está fazendo de transformação digital? Não, eu tenho aqui. Mas o que você está fazendo? Mas o que você está fazendo? Ou seja, invariavelmente você chega num treinamento e não numa transformação de fato. Segundo, nesse mundo dos influencers, que hoje é mais importante você ter influência do que você ter marca, é mais importante você ser influência do que ter educação, ter estudado, é mais importante ser influência do que ligado a um subgrupo social. O jogo é parecer, o jogo não é ser. O que vai contra, no mínimo, as pessoas que sabem pensar e que têm valores, não precisam ser conservadores nem abertos para dizer que entende, parou para prestar atenção. Ou seja, está todo mundo preocupado no parecer, não no ser. Como é que é isso? Porque a SAP, agora, não é uma malcriação a você que está nos dedicando tempo. A SAP, até 5, 10 anos atrás, você tinha que adaptar a empresa ao que a SAP queria. Era um sistema totalmente fechado. Então, é como se o rabo balançasse o cachorro. Você não tinha direito a falar nada, mudar nada, adaptar nada. Aliás, vocês nem conseguiam entrar no middle market. Você depois entrou lá e foi quebrar pedra, né? Mas você não podia, porque era tudo fechado. Você tinha que adaptar a sua empresa ao sistema da SAP. Depois mudou, está mudando. Mas como é que é isso? Os processos de engajamento, de transformação digital, e, ao mesmo tempo, como é que você convive com essa história do ser e parecer? Bom, 3 horas agora, né? Que bom que a gente estendeu para quem está nos assistindo. Nós vamos ficar aqui até as 10 da noite. Não, brincadeira. Bom, a parte da digitalização é outro buzzword, né? Que todo mundo começou a incorporar, né? Que está fazendo alguma coisa. Eu sou bem pragmática e sou bem racional, né? A parte da digitalização, chama transformação, change management, o que for, ela está acontecendo na maioria das empresas. Então, eu acho que cada um chama de um nome. Só que, às vezes, o pessoal imagina que é uma coisa gigante. Eu já vi empresa fazer transformações gigantes, já. Tem empresas que fazem transformações gigantes. E, às vezes, por quê? Porque estão tão atrasadas que precisam fazer uma transformação gigante. Eu já vi empresa fazendo, assim, né, de sair radicalmente. No meio da pandemia, eu estava num cliente de varejo no interior de São Paulo, talvez tenha sido o último cliente que eu vi antes da pandemia de a gente fechar. A gente foi lá para falar, obviamente, do RP, do processo, eu falei, e vamos falar também do e-commerce.
E o pessoal falou, Cris, pelo amor de Deus, não fala, eles são super conservadores. Tal. Eu falei, mas, cara, não dá para um varejo hoje, isso antes da pandemia, sobreviver sem ter um roadmap que ele vai conectar informações e dados, clientes e tal. Ele falou, pelo amor de Deus, não fala sobre isso, porque eles são muito conservadores. Bom, aí veio a pandemia. Aí fecharam todas as lojas. Aí o dono me liga, putz, precisamos ter alguma forma de fazer alguma coisa. Então, a gente até, inclusive, mudou. Fizemos primeiro o projeto do e-commerce e depois fizemos do ERP. Foi muito interessante. Falei, que bom que eu não falei, né? Porque senão o pessoal ia me... E de verdade, estava no momento equivocado. Então, às vezes as pessoas também acham que é uma coisa que tem que mudar toda a companhia. Mas, e às vezes mas às vezes são coisas incrementais, são melhorias de usar a tecnologia porque ela existe. Se a tecnologia está aqui é para consumir, de novo, para trazer benefício de negócio. Eu já cheguei em vários clientes e falei assim, eu não compra, porque não vai te impactar, não vai mudar o seu negócio. Agora, tem coisas que são muito importantes. A gente fez projetos de digitalização de supply chain, você pode chamar o que for, mas eles estão conectando informação, rastreabilidade, eficiência de compras. Um outro cliente que também falou que não queria fazer nada de transformação digital, porque eu estou reduzindo o custo, estou mandando gente embora. É isso, aí como é que fica o teu processo de compras, compliance, etc. Aí ele regalou o olho. Então me conta um pouco mais. Isso também é digitalização, também é transformação. E às vezes é um processo que é importante para ele. Então, acho que primeiro, e por que a gente mudou muito? Porque a gente parou de falar assim, pessoal, aqui está, aqui, meu Bill of Materials, você pode comprar tudo isso aqui. Fala, não, me fala qual que é a tua dor? A tua dor é essa? Então, você vai te vender essa parte, esse componente, essa solução, que é uma transformação digital, claro, porque você tem um software, você tem uma tecnologia, mas a pessoa tem que usar, né, de uma forma genuína para trazer o benefício, então, nesse sentido. Então, eu sou dessa linha, Herbert, muito pragmático dessa transformação. E você pode fazer elementos ao longo do caminho, então, acho que é extrair o bom proveito que a tecnologia pode trazer. No tema de marca e influência, eu também acho, tem muita coisa que só parece, mas eu acho que ela tem vida curta. Essa também pode ser que eu seja, né? Estou agora poliana agora. No começo pode parecer bacana, mas se você der 2 cliques, eu acho que o mundo é tão conectado e as verdades ficam tão expostas também, que você talvez no primeiro momento, tem alguns que sobrevivem por mais tempo, é verdade. Mas em algum momento vai cair. Você tem que, não basta você tem que fazer, né? Nem só falar, nem só parecer, você tem que viver isso com os teus clientes, com os teus colaboradores. Não adianta você colocar uma coisa, né, viver uma missão do PowerPoint na parede, não funciona mais. Talvez por um momento você sobreviva, mas eu ainda sou da linha de que você tem que fazer e se a coisa der errado, você tem que colocar a cara para bater, mas vai ser sempre como tudo que acontece na vida, não vai ser unânime, mas em algum momento a máscara cai e aí não tem jeito, eu acho que cada vez mais a gente está sendo pressionado. E para o seu último comentário, né, da SAP, sim, a gente se transformou para caramba, né, como companhia de engessar. Eu até falo que muitas das coisas que são engessadas continuam engessadas, porque é a forma correta de fazer. Então, em governança, que você é um mestre, tem coisa que não dá para mudar mesmo, porque não dá para ser criativo. Eu vendi por muito tempo e vendo até hoje em mid-market, e às vezes a pessoa, mas o seu software é flexível? Aí você, define a flexível. É flexível fazendo a coisa correta? Não, ele não é flexível. Ele não vai ter oportunidades de outras formas de fazer contabilidade, é uma única, é só uma base de dados, tal. Então, tem coisas que continuam sendo inflexíveis, mas do lado positivo, né? Porque como qualquer, né, bom conselheiro, é bom você garantir que os números estão lá, são os de verdade, que está funcionando. Mas, claro, a tecnologia também avançou, né? Eu falo que não é porque a SAP era maldosa, que muita coisa não era possível, porque tecnologicamente assim era construído. Então, nos últimos 10 anos, a própria tecnologia permitiu, e hoje, com todo o advento de nuvem, hoje a solução que eu vendo numa Petrobras é tecnicamente a mesma que eu vendo com uma pequena empresa, só que escalável, né? Com muito mais facilidade, sem a pessoa precisar ter uma área de tecnologia, você faz tudo na nuvem e toda a parte, né, do burden está com a gente, tá? A gente administrando. Então, mudou muito essa oferta, até a forma de implementar. Então, você configura menos, porque você é muito mais simples. Então, tem muitas coisas que a própria tecnologia avançou. Então, os projetos são mais curtos, mais enxutos,
mais econômicos, sem perder, né, o benefício que traz para a companhia. Mas eu acho que isso também é uma mudança nossa e dos clientes também, de entender que tem coisa que não precisa mudar, tem coisa que não precisa fazer diferente, tem coisa que é assim mesmo, né? O balanço vai fazer da mesma forma, contabilidade da mesma forma, você tem que trazer peculiaridades de uma indústria, mas que tem coisas que é melhor que não mude mesmo, senão pode estar fazendo coisa errada. Cris, você sabe que em governança, parecer também é importante, porque você tem que ser confiável aos olhos de estranhos. Então, se você tem um conselho, ganha ponto. Se você tem auditoria, uma das Big Four, você ganha ponto. Uma coisa que não mudou nesses 10 anos é que ter SAP há 10 anos atrás e ter hoje é um atributo, é uma virtude na demonstração que você tem governança. Então, esse é um feedback positivo. A SAP é um dos elementos tangíveis de que você tem boa governança, assim como é ter auditoria, como ter câmara de arbitragem, como ter conselheiro independente, por exemplo. Então, só No dar bom sentido. eu sei que a gente está já no top of the hour, mas a gente estava agora no evento da SAP, no Sapphire, e veio agora cliente nosso, né, de uma empresa lá no interior de Goiás. E ele era o dono, e ele queria falar com o representante da SAP, então eu fui a pessoa, né, encarregada. E ele queria olho no olho, ele falou assim, pô, desde 2005 eu quero colocar SAP, mas agora eu estou preparado para isso. Então, ele estava assim, extremamente emocionado. Então, a empresa não é tão pequena, é uma empresa bastante interessante no agronegócio, mas assim, a emoção dele, né? Ele falou assim, agora eu estou preparado de estar dando esse passo. De verdade, assim, me deixou bastante orgulhosa de você. É um selo que é bacana e que muita empresa valoriza, não só do ponto de vista do parecer, né? Mas de que ele enxergava um valor imenso aí. Então, só desculpa só o complementar e o teu parecer, mas é bem bacana você poder também trazer esse impacto para as empresas cada vez, né, menores, né, na cadeia É alimentar. demagógico, é fato mesmo. Luiz? Maravilha, um papo que poderia se estender por mais tempo, infelizmente não temos condições para isso. Então, Cristina, eu queria, além de te agradecer muito, pedir uma mensagem sua, o que você deixa para a gente aí como pontos de reflexão e atenção. Não, primeiro, super obrigada. Sempre é um prazer enorme estar com vocês aqui, reencontrá-los, né? Quem sabe na próxima a gente faz pessoalmente, que eu, apesar de estar em tecnologia, eu gosto muito do lado humano, como vocês perceberam, e eu sempre gosto de trazer talvez uma reflexão, né, do que a gente precisa fazer, né, como pessoas, como indivíduos, como colaboradores. Eu sempre falo das 3 competências que eu acho que são super bacanas para cada um poder ter, né? Acho que nesse mundo de oportunidade tem muita criatividade, né? Acho que tem tanta coisa para fazer que abre o universo para tudo que a gente quer fazer. O segundo, muita empatia, né? Empatia de entender, né, todos os lados, né, que estão acontecendo e se colocar de verdade, genuinamente, né, no lugar do outro. E que a gente tenha coragem, né? Muita coragem, porque a gente tem desafios gigantes e que a gente tenha coragem, né, de fazer as mudanças que o mundo tanto precisa. Então, obrigado de novo pela oportunidade e espero vê-los em breve, pessoalmente. Muito obrigado. Herbert? Cris, sem demagogia. Eu tinha uma expectativa alta com aquilo que eu fantasiava a gente poder fazer hoje, mas sem demagogia. Você superou em tudo, na forma, na empatia, no jeito, na didática, na abordagem dos problemas, em conseguir sumarizar problemas complexos em tão pouco tempo. Muito agradecido a você, um beijo na tua alma, não é nem no teu coração, na tua alma. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom final de dia para todos. Muito obrigado a todos por participarem. Cristina, mais uma vez. Nós temos umas aqui que não puderam ser respondidas pelo tempo, mas a gente encaminha para você até para entender como as pessoas estão envolvidas e se preocupando com os temas que nós conversamos aqui. Quero reforçar um ponto também, que do ponto de vista de conselheiro e consultor em governança, eu acho que muitas vezes a gente se depara com um universo de informações mal explorados por nós nos conselhos e na alta administração. O desafio de transformar o volume de dados em inteligência que nos apoiem nas análises e no processo de decisão. Muito obrigado a todos que participaram.
Lembrando sempre que o Mês ao Vivo ocorre toda a primeira quinta-feira do mês, sempre às 17 horas. Um grande abraço a todos e até a próxima.